Bom dia a todos. Bom dia. Bom Feliz dia. sábado. Feliz sábado. Agora nós iremos nos dedicar à honra de Deus. Nossa reverência, o nosso silêncio, a nossa atenção, tudo vai valer a partir de agora para honrar o nosso Criador nessa adoração em espírito e em verdade. Amém. Nós vamos começar esse estudo, Justiça e Verdade, com um texto que eu pedi aqui para o irmão Rodinelli ler. Está em Provérbios capítulo 7, versículo 2. Texto bem importante. Onde Ellen White ela diz que a Igreja de Deus, ao pregar a mensagem do terceiro anjo, eles vão levar os mandamentos de Deus, a sua santa lei ao mundo, como se fosse a menina dos olhos de Deus. E nós vamos tirar uma lição inicialmente com Provérbios capítulo 7, versículo 2. E agora fica com o irmão Rodinelli a fazer uma leitura desse versículo. Certo, irmão. Vamos ler aqui o texto indicado pelo irmão. Provérbios capítulo 7, o versículo 2, diz o seguinte: Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Então, para nós termos vida, nós precisamos guardar os mandamentos de Deus. A nossa vida está em Jesus Cristo, mas se nós desobedecer a Jesus Cristo, nós não vamos ter vida. Lembram da história do jovem rico? Bom mestre, o que eu hei de fazer para mim adquirir minha vida eterna? Eles guardam os mandamentos. Então, os mandamentos de Deus, eles devem ser obedecidos. E assim, pela fé em Cristo Jesus, nós teremos a vida eterna. Guarda também a lei de Deus como a menina dos teus olhos. Vocês lembram, alguns aqui vão lembrar, certamente de alguma leitura que fez, o Espírito vai fazer com que se lembrem, de que quem tocar na igreja de Deus está tocando na menina do olho dele. Já viram esse texto da irmã White? Sim. Tocou na igreja de Deus, toca na menina do olho de Deus. Então nós temos que ter a cautela ao falar qualquer coisa sobre a igreja de Deus. E para ser igreja de Deus é necessário o quê? Guardar os mandamentos. E como a menina dos olhos, a sua lei, certo? Se eu guardo os mandamentos de Deus para mim viver e a lei de Deus como a menina dos olhos de Deus, eu sou igreja de Deus. Se eu não faço isso, eu não serei igreja de Deus. E está uma promessa para quem tocar na igreja dele. Certo? Então, em Provérbios 7, verso 2, aí é muito claro. E agora nós vamos adentrar um pouco em Deuteronômio 6, 25, com esse pensamento de ser igreja de Deus, guardando seus mandamentos como a menina dos seus olhos, a sua lei. Porque como é que ele vai me ter como menina dos olhos dele? Quando eu ter a lei dele como a menina dos meus. Olha como isso é importante. A partir do momento que nós tivermos a lei de Deus como a menina dos nossos olhos, guardar ela como assim está escrito, agora Deus nos terá como a menina dos olhos dele. É condicional. Não é qualquer um que vai ser defendido conforme Deus está dizendo, não. O que vai ser defendido, quem tocar naqueles que guardam os mandamentos dele e naquele que guarda a lei dele, esse é tocar nos olhos dele. Aí os irmãos lembram a perseguição que nós teremos pela frente. Lembre-se que você e eu somos igreja de Deus se assim fizermos. Guardar os seus mandamentos e a sua lei. Porque será para nós justiça, diz Deuteronômio 6, 25. Para nós será justiça. O nosso estudo é exatamente
justiça e verdade. O estudo que nós temos nesse geral seria a acepção, o julgamento e a justiça. Mas como o estudo de hoje, neste sábado, está apropriado aqui nesses textos que se seguem, nós iremos falar sobre a justiça e a verdade. E o Deuteronômio começa dizendo que será para nós justiça. Quando? Porque enquanto não tiver nessas condições, ainda não é justiça para nós. A justiça, ela será para nós quando nós tivermos o cuidado. O cuidado, pelo menos ter isso. O cuidado, tá? De guardar ou cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Além de nós fazermos isso que temos que fazer, guardar perante o nosso Deus, nós devemos ensinar ao mundo, através da mensagem do terceiro anjo, que se quiserem viver, tem que guardar os mandamentos de Deus. Se quiserem ser tidos como a menina do olho de Deus, tem que guardar a sua santa lei. Pois ela é santa, ela é justa e ela é boa, assim como Deus é. E que todos estes mandamentos são a qual o Senhor está se referindo. A todos os seus santa lei, os seus mandamentos. Conforme foi anunciado como aliança que ele ordenou cumprir quando ele entregou para Moisés os 10 mandamentos. Não é 9, como muitas pessoas e outras igrejas falam por aí afora. 10 mandamentos, conforme a igreja adventista do sétimo dia prega. E os escreveu, esses 10 mandamentos, em 2 pedras, tá? Em 2 tábuas de pedra. Numa tábua foi escrito 6 mandamentos. A primeira tábua, 4 mandamentos. Na última, 6. Complementando o número de 10. Os da primeira tábua indica e nos mostra os nossos deveres para com Deus. Os da segunda tábua nos mostra e nos indica os nossos deveres para com o nosso semelhante. O fundamento do governo de Deus é fundamentado no amor. Primeiro, amor a Deus. E depois, segundo está escrito que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, amor ao próximo. Mais à frente nós vamos observar, mas nós vamos dar uma detalhada melhor lá. Mas houve uma visão da irmã White vendo essa questão. Os 4 mandamentos brilhavam mais do que os 6. Ou seja, a primeira tábua tem uma maior relevância no que diz respeito ao brilho do que ao segundo mandamento, porque o primeiro refere-se a Deus e o segundo refere-se ao próximo. Observado entre os 4, primeiro mandamento, que brilhava mais do que os 6, destacava-se um dentre os 4. Vocês imaginam qual era? O quarto mandamento. Porque era exatamente o que identificava o Criador, que hoje nós estamos comemorando, lembrando da criação dele, e que ele pegou agora o sábado e fez agora dele, um mandamento para que o homem tirasse esse dia para a adoração. Então, o sábado brilhava mais do que os outros. De todos eles, o que brilhava mais o sábado. Alguns vão estar ouvindo a gente e vai estar dizendo heresia, não está escrito na Bíblia. O sábado é tão importante que as pessoas, quando ouviram a mensagem do terceiro anjo sendo pregado o sábado, como na verdade ele é, o sábado
nunca foi pregado como será pregado na pregação da mensagem do terceiro anjo. Porque Deus revelará a luz acerca do sábado, a ponto... Então o sábado, ele faz parte da mensagem do terceiro anjo. Vocês podem observar que Apocalipse capítulo 14, versículo 7, o teor daquela mensagem é temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Então é chamando a atenção mesmo para o Criador. Lembrando que esse Criador, o que identifica ele entre ele e o seu povo é o sábado. É o sábado. E esse sábado foi dado entre aqueles outros também lá para Moisés, no Monte Sinai. Não é só 9. Alguns dizem que o sábado foi pregado na cruz. Me refiro ao sábado moral, o sábado do quarto mandamento. Só que a irmã White, ela diz em Revelação que se Deus tivesse abolido o sábado, ele teria abolido os demais mandamentos. Ele não iria abolir um e deixar 9. As igrejas falham quando elas dizem que foi abolido alguns dos mandamentos. Ou os mandamentos. Exatamente, exatamente. Exatamente. E foi bem claro aí, né? 10, olha lá a palavra 10 lá. 10 mandamentos. Eu estava lendo o livro do Smith, do Apocalipse. Daí ele diz essa questão do sábado aí. Ele faz um comparativo com as outras religiões. Porque existem diversas outras religiões no mundo, inclusive onde tem mandamentos que são semelhantes aos mandamentos do Deus de Israel. Sim. Porém, a única diferença é uma só, para os mandamentos do Deus de Israel, que é o sábado. Então ele diz que se tirasse o sábado, o Deus de Israel seria como qualquer outro Deus daqui da terra. Porque não se diferenciaria, porque tem muitas religiões que têm mandamentos semelhantes. Mas nenhuma tem o mandamento do sábado como é o mandamento. É exatamente o identificador do verdadeiro Deus. Em Salmo 119, versículo 151, diz: Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Como é que o Senhor vai estar perto de mim se eu nego os mandamentos dele? Mas aquele que guarda todos os mandamentos dele, ele está perto, pronto para te guardar, para te defender, como a menina dos olhos dele. Então são quantos mandamentos que é verdade? 10. E conhecereis a verdade? Ou conhecereis só quase toda a verdade? Não, é a verdade inteira. E conhecereis o sábado também. E a questão do... Por exemplo, o mandamento de Deus. Já pensou? Deus escreveu com o seu próprio dedo nas tábuas de pedra os 10 mandamentos. Entregou para o homem. E aí, as pessoas querem dizer que ele... Como é que fica a questão do escrito na tábua, né? Porque essas tábuas de pedra com certeza estão em algum lugar aqui na Terra. Ninguém sabe onde. Mas as tábuas com a arca está num lugar aí, né? Então, como é que Deus... É do jeito que o texto que o irmão Edu citou ainda agora, de Uri Smith, né? Que se Deus abolisse o sábado, ele teria que abolir todos os mandamentos. Porque onde é que Deus vai escrever uma coisa e lá na frente ele vai dizer que aquilo não vale mais? É assim, uma coisa assim, incoerente, né? Sem rumo. Impressionante, sem rumo. gente, que o profeta Isaías lá em
capítulo 8, versículo 20, ele diz o seguinte: a lei e o testemunho. Se as pessoas não andaram segundo a lei e o testemunho, é porque não há verdade neles. Isaías 8, 20. E aquele que diz que conhece a Deus, aquele que criou os céus e a terra, o mar e a fonte das águas, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Nele não está a verdade. Se não está a verdade, nele não há libertação. Não há libertação para quem não tem verdade. Isso é no Novo Testamento. Né? Exatamente, Porque exatamente. muitos falam que no Novo Testamento não existe mandamento. Aí se diz que aquele que conhece não guarda os mandamentos. Se não tem mandamento, então que mandamento é esse que está mandando guardar aí? Lá nos mandamentos, mas só tem aqueles que estão valendo agora. Dois mandamentos. Lembrando que os dois foi dado nas duas tábuas. Um dever do homem para com Deus e um dever do homem para com o homem, para com seu semelhante. O importante aqui desse Êxodo 31:18, nós já falamos das duas tábuas de pedra, que foi dada lá para Moisés no Monte Sinai, ou o Monte Horebe, que é a mesma coisa, Sinai e Horebe, destacando essa última parte, que além dele ter dado as duas tábuas, chamadas tábuas do testemunho, é para testemunhar mesmo contra os rebeldes transgressores mesmo. Esse estudo aqui vocês vão ver como vocês nunca viram antes. Mais à frente nós vamos apresentar como Deus vai proceder para fazer com que os transgressores vejam esse testemunho. E no céu. E esse testemunho vai ser dado no céu para todo olho ver. Eu nunca tinha visto esse estudo como eu estou vendo agora. Por isso que eu estou passando para vocês. Essas duas tábuas eram tábuas do testemunho. Quando o profeta Isaías diz a lei e o testemunho, essa lei aí foi o único escrito, uma única porção das escrituras que Deus não confiou aos profetas. Ele mesmo escreveu com o dedo dele. E é exatamente aonde os homens ousam tocar. Ousam tocar na mina do olho de Deus, porque os mandamentos de Deus é como se fosse a mina dos seus olhos também. A expressão do seu caráter. Então essas duas tábuas, irmãos, chamadas tábuas do testemunho, são tábuas de pedra, aquilo que a irmã explicou aí agora há pouco. Por que não foi de madeira? Por que não foi de gesso? Por que não foi de outra coisa? Foi tábua de pedra, por causa da sua durabilidade. Eu acredito hoje, por exemplo, A questão das tábuas de pedra. Nós sabemos que ela foi enterrada, mas a tábua enterrada lá, ela não se acaba. Você sabia que uma coisa de pedra assim, se você enterrar uma madeira, eu já trabalhei em garimpo, e a gente acha muita coisa no tempo de escravo, 300 anos, 400, o ferro ele se destrói, a gente acha enxada, pá, só o ervado ali, o resto o ferro comeu. Mas a pedra não. A pedra ela não se deteriora, ela não se desgasta com o tempo. Entendeu? Se encontra pessoas que já a Bíblia foi escrita por homem. Mas eu duvido que essa aqui eles vão dizer que foi homem que escreveu. Essa aí foi Deus mesmo. Por mais que ele diga assim, não vou acreditar nos profetas, pois não acredito nessa aqui não. Porque toda lei e os profetas dependem daqueles dois mandamentos, das duas tábuas. Toda a Bíblia inteira depende das duas tábuas. Sim. Mas tem pessoas aí que não acreditam nem no Deus que escreveu. Pois é. Esse fica mais difícil. Fica mais complicado, né? E o nosso estudo basicamente vai ser em cima desse texto aqui, ó. A tua justiça é uma justiça eterna. E a tua lei é a verdade. Quer ser liberto pela verdade? Pois guarda a lei de Deus. Porque aquele que o Filho do Homem verdadeiramente ele liberta, realmente ele está liberto. E quem deu aquelas tábuas a Moisés foi o Filho.
Foi Cristo Jesus que estava lá entregando, escrevendo, inclusive naquelas tábuas com o dedo dele. E essa justiça ela é eterna. Não acaba, não. Irmão, É para Vasco, sempre. como é falado aí que essa justiça de Deus é eterna, né? Os mandamentos de Deus são a verdade, todos eles. Isso. E justiça, né? Justiça, né? O inimigo, sabendo disso, ele ia procurar uma maneira de enganar o povo, né? Com relação a essa justiça, a essa lei eterna. Porque Satanás, ele disse aos anjos dele, né? Que os 10 mandamentos eram tão claros que muitos creriam que ainda vigoravam. E, portanto, deveria procurar corromper apenas um dos 10 mandamentos. E aí, então, ele levou seus representantes a tentar a mudança do 4º mandamento, ou do sábado, né? Alterando assim o único dos 10 em que apresenta o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da Olha terra. só o que ele quer, que a gente se esqueça de Viu? Deus. Então, ele sabe que isso é justiça. Como diz Deuteronômio, isso será justiça para nós quando nós tivermos o cuidado de cumprir os mandamentos de Deus. E aí ele sabe que são tão claros, como a maioria da cristandade também crê nisso, né? Que os mandamentos são tão claros, mas tem um que não quer aceitar. Justamente o mandamento que traz as características do Deus Criador do céu e da terra. Por isso a importância de nós andarmos na justiça do Senhor, porque essa é a verdade, né? Não é que nós somos salvos unicamente por cumprir a lei, nós somos salvos é por Cristo, mas os que são salvos por Cristo vão andar na sua justiça, Amém. vão andar no seu caminho, na sua linha. Essa é a verdade de Deus. E sem contar que ele é o justo juiz, né? Ele que vai julgar cada um de nós e ele tem base para julgar. E a base que ele tem para julgar é aquelas 2 tábuas do testemunho. Vai testemunhar em favor dele e contra todos os transgressores. Aqui em Hebreu 4, Valentina quer falar? em Hebreu 4 diz, Exatamente. Hebreu 4 e 9 diz que resta um descanso o povo de Deus, porque aquele que descansa das suas obras, aquele que descansa das suas obras como Deus das suas. Então aí está dizendo quem é o povo de Deus, meu Deus. Há uns dias atrás eu estava conversando com o Manel, que alinha um carro lá, que é da igreja, é aquela. Acho que não devolve mil. Não devolve. Ele disse que eu citei esse texto aí, de Hebreus lá. Ele disse que não, que ele disse que esse descanso aí está para frente, não é esse sábado de hoje que a gente vai guardar. Está para frente. É, porque ainda resta, né? Resta o repouso, tudo bem, está para frente, mas tem que ser o que Deus determinou. Esse sábado vai ter que ser descansado lá na frente também. Exatamente. Olha só isso aqui, irmãos. É aqui onde está a profundidade. Vocês sabem explicar esse texto, os detalhes? Como é que o céu vai anunciar a justiça de Deus? Talvez as pessoas leiam esse texto e passem por alto. Rapaz, mas como é que Deus vai anunciar a sua justiça no céu? Vai ser alguma coisa, né, irmãos? Vamos ver o que está escrito? Ele é o juiz. A sua lei é a norma do qual todos vão ser julgados. E agora o povo, o mundo inteiro vai rejeitar a sua lei. O sábado que identifica o Criador vai ser menosprezado. E agora, antes que ele venha, ele vai apresentar uma coisinha lá, tá? Em cima, nos céus, para o povo enxergarem. Mas já tarde demais, né? Já será tarde demais. E os céus anunciarão a sua justiça, porque por enquanto os céus estão anunciando a sua justiça para nós através da sua palavra. E os que não querem saber, depois vão ter que ver com letra bem graúda, letra de ouro. Pois Deus mesmo é o juiz. Então os céus vão anunciar a sua justiça. Já sabemos o que é a justiça?
Amém. Glória a Deus. Então vamos ver se ele vai apresentar, como ele vai apresentar no céu essa justiça. Aquela santa lei é aquela mesma. Foi entregue para Moisés, chamado de justiça de Deus. Isso. O tempo de graça logo vai terminar. E ela termina, esse tempo de graça termina pouco antes do aparecimento do Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. Depois do terminamento aí, quando fechar a porta da graça, não há mais salvação para ninguém, certo? Então o Senhor vai apresentar no céu a sua justiça. Tem mais jeito para alguém? Não, mas eles vão lamentar, vocês vão ver lá em Mateus 24, versículo 30, que eles vão lamentar demais. E aí eles vão ver Cristo voltando. Diz que o horror naquele dia será tão grande que é indescritível. Os gritos, os horrores. Enfim, eles vão ver que estão perdidos. Aparece então de encontro ao céu uma mão, antes que ele venha, segurando duas tábuas de pedra. Lembra qual é essas duas tábuas? É aquelas lá que o Moisés fez, é uma cópia da que está lá no céu. Ele agora aparece no céu com uma das suas mãos, como apareceu, lembra na parede lá, aquela mão escrevendo lá? Uma mão agora segurando as duas tábuas de pedra dobradas. O que é uma tábua dobrada? Sim. Dobrada. Uma sobre a outra. Certo? Diz o profeta. Diz o profeta. Esse profeta que diz aí, irmãos, vocês sabem quem é? Bora proceder um pouquinho mais. Os céus anunciarão a sua... Vocês estão vendo o texto anterior? Aparece, então, de encontro ao céu, uma mão segurando duas tábuas de pedra, dobradas uma em cima da outra. E os céus anunciarão a sua? Essa é a justiça que vai ser anunciada. O povo vão ver que quebraram a aliança dele. O povo vão ver que estiveram em transgressão aberta. O povo vão ver que são merecedores de morte. A mão, ela abre as duas tábuas. Ela estava uma sobre a outra. E aquela mão aparece no céu e abre aquelas duas tábuas. Uma apresenta os 4 mandamentos, a outra apresenta os 6. E vê-se os preceitos do decálogo, que são os 10 mandamentos, como que traçados com pena de fogo. Como se fossem escritas de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ver. Quem pode ver? Todos. São tão claros que ela vai aparecer no céu que ninguém vai ficar sem enxergar, sem ver ela, sem ler. Olha como isso é grave. Eu vi os 10 mandamentos, nelas escritos com o dedo de Deus. Numa das tábuas havia 4 mandamentos e na outra 6, aquilo que nós já comentamos. Foi visto. Os 4 primeiros, os 4 da primeira tábua,
era mais brilhante que os 6 da outra. Aquilo que nós também já comentamos aqui, antecipadamente. Certo? Maranata, página 243, a meditação matinal. Nessas 2 tábuas estava escrito os deveres do homem para com Deus e para com seu semelhante. Nós também já comentamos sobre isso. Que a primeira é para com Deus, a segunda para com o nosso próximo. E esses estão claramente discriminados no céu com letras traçadas como letras de fogo. Se não der tempo para anotar, pode dizer que eu voto. Testemunho Seleto, volume 2, página 280. Com um detalhe. O 4º mandamento do sábado brilhava mais que os outros. Isso vai causar uma impressão terrível na mente daqueles que falaram mal do sábado. Né? Naqueles que diziam guardar a lei de Deus, mas rejeitavam o sábado. Naquele dia, Senhor, nós fizemos milagre no teu nome. Senhor, nós fizemos isso. Ele disse, eu não conheço vocês. O meu sinal entre meu povo é esse aqui. E vocês não fizeram. A angústia que vai acontecer é como nunca houve desde que há gente no mundo. Eu acho que é dessa hora bem. O lamento de um tanto de gente desse tua vez. Pois o sábado foi separado para ser guardado em honra do santo nome de Deus. Aqueles que dizem que honram o santo nome de Deus e não guardam o sábado, qual é a honra que eles estão dando para Deus? Quando a pessoa não conhece, Deus não leva em conta, mas a partir do momento que ele recebe a mensagem e ele continuar em teimosia, ele é rebelde e não está honrando a Deus. A gente está vendo aí na internet, irmão, os irmãos de outras igrejas falando, descendo na ripa na igreja adventista 7º dia, descendo da ripa nos pastores. Nós não temos que falar de igreja de pastor, nós temos que deixar que a palavra fale. Vocês já viram eu falando de pastor e de igreja de pastor, mas vocês não viram eu falando de minha boca. Vocês viram eu apresentando o que está escrito. Porque o que Deus falar tem que ser falado mesmo. Agora, o que vier de mim, não. Isso aí não. Eles falam mal da igreja, mas não mostra o espírito. Exatamente. Eles arrumam uns textos para montar os seus ganchos e fazem seus comentários maldosos. Mas nesse dia aí eles vão reconhecer. Realmente nós estamos perdidos, porque aquele povo nos ensinaram e nós rejeitamos. Lá está o 4º mandamento brilhando mais do que os outros. Agora eles podem dizer que é heresia, que são serventes a uma seita. Mas naquele dia eles não vão dizer isso não, eles vão dizer o contrário, estamos perdidos. Deus agora está apresentando a mensagem que nós rejeitamos. A mensagem do 3º anjo vai ser apresentada pelo próprio Deus com a sua mão segurando ela na mão, no céu. E agora a gente pensa, a gente imagina assim, essas pessoas, esses pregadores de outras igrejas, que pregam heresia, que pregam mentira, quantas pessoas não vão se perder por causa deles? Eles vão levar muita gente à perdição. Por quê? Porque, por exemplo, a igreja adventista apresenta a verdade, é a igreja verdadeira. Ele diz que é falso. É milhares, é milhões de pessoas que vão seguir eles, vão se perder. E o sangue dessas pessoas vai cair sobre eles, sobre esses falsos profetas. Porque muita gente poderia ser salvo, vai deixar de ser salvo porque ouviu as mentiras deles e acreditou. Eles vão levar muita gente a perdição. O sábado ele foi separado. O que eles queiram ou o que eles não queiram. Deus separou esse sábado para o seu povo. Para ser guardado em honra a ele. Que deu como sinal entre ele e eles. Entre ele e nós. O Edu apresentou bem
O Santo Sábado tinha aparência gloriosa, irmãos. A aparência do sábado era gloriosa porque algo circundava ele. Uma luz mais gloriosa o circundava. Havia um halo de glória em volta dele. E todo olho pode ver. Nesse dia todo olho vai ver. E vi que o mandamento do sábado não fora pregado na cruz. Nós já demos um comentário sobre isso, nós vamos ler apenas o texto. O sábado não fora pregado na cruz como muitos acham e falam por aí ensinando o povo. Se tivesse sido pregado na cruz, os outros 9 mandamentos também o teriam sido. E estaríamos nós na liberdade de transgredi-los. Transgredi-los não só sábado, mas a todos eles. Nós estaríamos na liberdade de transgredir. Quando alguém diz assim, olha, o sábado foi abolido. Pode falar. Pronto. É isso que está escrito em Tiago, capítulo 2, verso 10. Então, aqueles que dizem que o sábado não vale mais, eles pregam os outros mandamentos, porque eles não pregam para adulterar. Pelo contrário, eles não adulterem, gente. Não matem, não roubem. Prega todos os outros. Não tenha outro Deus. Eles dizem isso. Não tome o nome de Deus em vão. Né? Não façam imagem de escultura. Honra o teu pai e a tua mãe. Não cobice nada de ninguém. Não levante face falsa ao teu próximo. Eles só rejeitam o sábado. Na verdade, eles estão rejeitando é só o sábado, que é o sinal que poderia identificar eles como filhos de Deus. Eles dizem, não, mas o sábado o Senhor aboliu. Pois é. E olha que clareza, né? A gente tem que guardar o sábado. A gente tem que abolir. Cristo disse que não vai abolir nada. Eu mandei ler. Você já leu Tiago 2,10? Não, eu não lembro direito, mas não lembro se tem canção. Eu vou ler aqui para você lembrar, né? Aquele que guarda toda a lei, tropeça em um só ponto, torna-se culpado dos outros. Agora o que acontece, irmão? Após ser apresentado essa justiça de Deus nos céus, agora se desperta nas pessoas o que, irmão? Na mente delas, se desperta o quê? Rapaz, agora me ensinaram naquele tempo e eu rejeitei, agora estou perdido. Desperta-se a memória. Tá? Agora varre, limpa agora da memória deles daquelas mentes lá, as trevas da superstição. E agora ele vai dar clareza. Ó, a superstição na tua mente agora não vai estar. Tu vai entender agora, mas é tarde demais. Superstição agora não tem mais. Ah, tu é uma seita. Ah, tu é adventista sétimo dia. Aquilo ali vai ser varrido da mente deles. Eles vão ver agora como na realidade é. O conhecimento do mal é tirado, agora eles vão ver com clareza. Tá? A superstição não vai... A heresia. Pronto. Ah, o sábado não existe. Heresia. Que o sábado existe sim. Vai sair também da mente deles a heresia. Eles vão ver com clareza que o sábado é aquele mandamento que identifica o Criador. E agora os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos. Está vendo como eles vão compreender agora? Compreensivos e autorizados. Apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. Todos vão poder ver, irmãos. Superstição desaparece da mente. Heresia desaparece da mente. Ele vai ver aquela verdade ali naquele momento como ela é.
É impossível, irmãos, descrever o horror e o desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. E nós estamos numa responsabilidade maior, que nós dizemos que guardamos. E se nós não guardar, a lapada vai ser maior. A gente vê, irmão, hoje assim, por exemplo, no velório, a gente vê assim, uma pessoa chorando no desespero, a gente já se comove, né? Agora você imagina o mundo inteiro se lamentando. É um lamento muito maior do que quando morre um parente da gente, né? Quando, Você imagina o tamanho do desespero no mundo inteiro. quando os céus apresentam uma nuvem no formato de um anjo, uma nuvem numa... Agora, esses dias, há pouco tempo atrás, passou aqui em cima dessa cidade, duas nuvens assim, duas colunas de nuvem assim, numa extensão que até onde a vista dava. Isso. As pessoas já ficam admiradas quando elas vê esse acontecimento, uma mão lá no céu, irmãos, segurando as duas tábuas de pedra com os 10 mandamentos. O que elas não vão pensar? Pronto, estou perdido, eu transgredi. Me disseram isso, eu fiz, foi bater contra. Os pastores me ensinaram, foi errado. E eles vão se voltar contra os pastores deles. Quem é que quer se perder? Pastor não tem salvação para dar para ninguém, não. Mas eles ouviram, os pastores deles. Agora vão ter que pagar com a vida. Porque Cristo deu a sua vida por aqueles que o aceitam. Mas aqueles que não aceitam vão pagar com a sua. E vão morrer eternamente. E aí, irmão, a gente está na responsabilidade tanto de guardar como de dizer para o povo. Ensinar o povo. É escrito, né? Que aquele que obedece e ensina os outros a obedecer será considerado grande no reino dos céus. Se puder até ler bem, o Judas, se eu estar mais perto aí. Se eu ler que não vai dar para ouvir. Judas capítulo 1. Do 5 em diante aqui, ó. Vou ler um pouco alto para ver se dá para a respeito das pessoas que o irmão acabou de citar aí, que além de se perderem, né, ainda atrapalham os que querem se salvar. Né? Eu fiz um texto que relata mais ou menos isso. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu, eu vou ler aqui do começo para ter um contexto. Tirou da terra do Egito e depois destruiu os que não acreditaram, né? Que não creram. Destruiu também os anjos que não guardaram seu principado, destruirá, né? Mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Eles se rebelaram lá contra Deus, né? Se mudaram essa pergunta. Aí ele dá o exemplo aqui, olha, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído com aqueles anjos idos após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aí aqui continua. Contudo, semelhantemente também esses falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do povo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: Senhor, te repreenda. Aí ele continua no exemplo aqui, ó. Estes, porém, blasfemam de tudo, esses mestres, né? De tudo que não entendem, ou pelo menos aí eles acham que entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro, se atiraram ao erro de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. Aí o que as pessoas fazem? Estes são os escolhidos em vossos ágares, quando se banqueteiam convosco, pastores que se apacentam a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levada pelos ventos. São árvores sem folhas, nem fruto, 2 vezes mortas, desarraigadas. Igual a história, morto dentro d'água. Se
Se acordar, morre de novo afogado. 2 vezes morto. É porque morre agora e morre a eterno. E ainda atrapalha os outros que querem. Mas o Senhor, Ele deu oportunidade para todos, irmãos. Todos. Até os ímpios têm oportunidade. Todos. Ó, o Senhor, Ele apresentou tudo isso no céu. Sua justiça. O Senhor lhes deu sua lei. Certo? Mas eles poderiam haver aferido seu caráter por essa lei. E ter conhecido seus defeitos, enquanto ainda havia uma oportunidade para o arrependimento e a correção, mas eles não quiseram, certo? Mas a fim de conseguir o favor do mundo, a amizade dos pastores, estou triscando em algum lugar aqui. A amizade dos pastores, o favor do mundo, o estar bem com a igreja, o estar bem com a família. Puseram-se de parte os seus preceitos e ensinaram outros a transgredir também. Então aparece, agora sim, irmão, depois que for feita essa apresentação do céu anunciando a justiça de Deus, agora ele vai aparecer. Em Mateus 24, verso 30, né? Até nos lembra aqui aquele estudo que nós tivemos na cidade de Itaguatins. Então aparecerá no céu, o sinal do Filho do Homem. Eu costumo fazer essa aplicação aqui, irmãos, de 2 formas. Primeiro, aqui você se refere a Mateus 24, versículo 30, acerca daquela pequena nuvem que aparece no céu, que é o sinal do Filho do Homem vindo. Isso, tamanho da palma da mão de um homem. Metade da palma de um homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. Ora, já se lamentaram com a apresentação da sua justiça no céu, agora na vinda dele, como não vai ser. Uhum. Esse sinal aí é o quando aparecer lá a mão dele lá. Isso. Só que eu vou mostrar outro sinal aqui, para os irmãos entenderem. Aqui se refere o contexto à aparição de Cristo lá numa nuvenzinha branca. A princípio uma nuvenzinha negra, depois ela vai se engrandecendo, né? E embranquecendo, até chegar aqui para pegar o seu povo. Isso. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esse é o sinal do Filho do Homem. Mas você lembra que a Bíblia também se refere que o Filho do Homem até do sábado é Senhor? E que o sábado é o sinal do Filho do Homem também? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Vocês lembram que foi que apareceu no céu antes da vinda dele? Brilhando mais do que todos os outros mandamentos? As 2 tábuas de pedra, né? Isso. Com o sábado na primeira tábua e o sábado brilhando mais, se destacando. Ei, irmão, mas isso aí vai acontecer. A questão das tábuas. Um pouquinho antes da volta de Cristo. Um pouco antes da volta de Cristo. Já tarde demais. Já era na volta dele. Já um pouco depois, depois da porta da graça fechasse. Aparecer lá primeiro. Aí o povo vão ler e vão entender porque estão se perdendo. Cristo vai vir. Ter várias coisas ainda. Exatamente. Já tenho certeza. Uhum. Agora o povo dele, né, o povo de Deus, está sabendo, porque ele não faz nada sem que antes ele avise os seus servos, os profetas. O povo de Deus está acompanhando através da sua palavra, as escrituras sagradas. E estão fazendo suas mudanças, estão corrigindo seus erros, né? Aqueles que querem ficar perfeito como perfeito é o Pai Celeste, eles vão estar aceitando as correções, vão estar dando graças a Deus. Obrigado, irmão, obrigado, irmã, por ter me repreendido, porque, né?
Não vamos se zangar quando a correção vier, irmão. Se nós se zangar, nós vamos ver aquele sinal lá tarde demais, hein? Nós estamos vendo agora enquanto há tempo. E ele agora, no versículo 31, ele agora envia, ele vem até as nuvens, aquela nuvem grande, a nuvem branca grande se torna enorme, e agora ele fica a uma certa altura, enquanto os ímpios se dissolvem com a glória dele, vai se queimando, agora os santos de Deus vão estar agora sendo recolhidos pelos anjos. A gente pensa, não, é porque a gente vai criar uma asinha e sair voando. Não, não é, o anjo vai pegar você do lado e leva. No 30, já aparecerá no tanto que tu tá falando que ainda vai haver um tempo. Isso. No 31 aí já é mais na frente. Agora no 31 é na sequência de quando ele for visto, que ele parar nas nuvens do céu, agora ele envia os seus anjos, vai pegar todos os escolhidos. Todos os escolhidos. Entendeu? E fica beber. Beba um pouquinho. Pode beber. Tá dando carro. Pode beber. Mas a senhora tem que beber água. Até aí deu para entender? Então, não tem porque, no caso, vai no 31, ainda vai ter um tempo para as pessoas vai ver que perderam, aí vai começar a se revoltar com os seguidores. Mas aí, quando eles vão os anjos, né, já para vir. Exatamente. Aí quando ele estiver na nuvem do céu, ele já, de imediato ele manda os anjos. Essa é uma sequência lógica. E rápida também, isso aqui não é demorado. Esse verso 30 para o verso 31, ele vindo, há aquele acontecimento da nuvinha branca, da nuvinha negra, que se torna branca, e bem grande, se aproxima da terra, ele não toca os pés na terra aí ainda. Os anjos é que vêm pegar os santos e levar até onde ele está nas nuvens, e aí é que acontece o quê? Uma ressurreição acontece primeiro, né? Conforme o apóstolo Paulo diz, nós que estamos vivos esperamos primeiro os mortos ressuscitar. Depois que os mortos ressuscitarem, todos serão transformados. E agora os anjos estão autorizados a pegar eles e levar para as nuvens do céu. E estaremos para sempre com o Senhor, porque da nuvem nós partimos para o descanso milenar no céu. Naquela quando ele mostra os 10 mandamentos. Agora ainda já é um pouco mais à frente. Uhum. Olha o que vai estar acontecendo. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus a quem? Ele está vindo. Tá aí o povo de Deus alegre, agora dizendo, olha, esse é o nosso Deus a quem nós estávamos esperando há muito tempo. Né? E Ele é o que nos salvará. Quando tiver sendo levado para o céu, dizer, agora eu estou salvo. Mas tem muitos aí dizendo que está salvo, sem guardar mandamento de Deus, como é que ele vai querer estar salvo? Transgredindo deliberadamente. Quando ele estiver subindo, levado pelos anjos, agora eu estou salvo. Uhum. E vocês ainda vão estar tremendo as pernas, né, irmão? Preocupado se foi perdoado seu pecado. Né? Então, naquele dia, uns vão estar dizendo isso. Esse é o Deus que nós aguardávamos e agora Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardarmos. Na sua salvação gozaremos, ficaremos alegres para sempre com Ele. Mas outros, olha só, vão estar satisfeitos, felizes e dizendo, olha, está sendo levado também pelos anjos e diz assim, olha, eu era pagão, vivi em terra pagã, eu não era adventista, eu vivi em outras igrejas, mas vocês me ensinaram. Isso. E tu deixaste teu lar. Olha, foi vocês que guardavam os mandamentos. Deus deixaram o lar confortável de vocês para pregar essa mensagem de ser anjo para mim. Tá? Deixaste a tua casa lá
e vieste me ajudar a encontrar Jesus e a crer nele como o único Deus verdadeiro, aquele que deu o sábado, para a gente guardar também junto com os outros mandamentos. Vocês lembram que Jesus Cristo, por exemplo, vocês lembram que lá está escrito que na mesa de Abraão sentarão uns que vêm do Oriente e do Ocidente com ele, e ao passo que outros que eram, né, chamados de filhos de Deus aí serão separados. Muitos adventistas não vão subir para as nuvens, enquanto outros de outras igrejas vão. Muitos de Israel não irão, enquanto muitos de outras nações irão. Lembra o que significa? Nós falamos aqui que o estudo, ele fala, no geral, acepção. Deus não faz acepção. Nós é que fazemos. Nós, às vezes, se zangamos com o irmão da outra igreja, só porque ele não é da nossa igreja. Já viram isso acontecendo? Mas Deus não. Ele julga a pessoa pelo caráter. Ela pode estar na igreja A, ela pode estar na igreja Z, mas ela tem que receber o caráter de Cristo. Ela tem que estar padronizada na lei de Deus. Ele não faz acepção. Quando nós entendermos isso, nós vamos entender melhor o nosso próximo. E esses aí vão estar dizendo que vieram de terras estranhas, mas creram também no verdadeiro Deus, como nós cremos. Aí esses que dirão, olha, vocês ensinaram a gente aqui a crer em Jesus como Deus verdadeiro. Aquilo está em 1 João 5,20, né? Alguns não querem aceitar Jesus Cristo como Deus verdadeiro, está lá em 1 João 5,20. E esses pagãos que eram pagãos, que viviam em terras pagãs, vão ficar satisfeitos, felizes, agradecidos e vão dizer, olha, vocês pregaram o Deus verdadeiro para mim, eu destruí os meus ídolos. Eu destruí todos os meus ídolos. E passei a adorar a Deus. Eu vou citar aqui 2 que destruíram seus ídolos e passaram a adorar a Deus. Vocês lembram da viúva de Sarepta? Em Israel não tinha viúva? Porque Deus mandou seu mensageiro lá para a viúva lá que não era de Israel. As viúvas de Israel não estavam recebendo o profeta? Os mensageiros sempre é mal visto pelo seu povo? Irmãos. Por isso Deus arrumou um lugarzinho lá para uma viúva lá de outra nação. Ela não cria no verdadeiro Deus antes, mas depois ela passou a crer. Para dar um exemplo. Para nós não acabar com as acepções. Então, até se falar da linhagem dela, que ela escondeu os profetas, ela era uma prostituta. Era. Por causa dessa ação, depois ela se converteu. É para provar, para a gente acabar o preconceito. Acepção. Jesus, a árvore genealógica, vai bater na roda. Na Ruth também, né? Outro exemplo, irmão, que hoje corresponde à Igreja Católica. Cornélio, era de que igreja? Vamos dizer assim, se fosse aplicar para hoje, ele seria de que igreja hoje? Era romano, então era a Igreja Católica. Pois é, esse centurião, melhor, eu me refiro ao centurião, é Cornélio mesmo. Eu me refiro a ele. Uhum. Irmão, e aquele que arrumou o túmulo para Jesus também, era lá do meio dele. Agora analise bem, o centurião romano, ele passou a acreditar no verdadeiro Deus. Certamente ele destruiu todos os ídolos que tinha também. E é esses que Deus procura na face de toda a terra. Ele está procurando com seus olhos todos os seus filhos, todos os seus santos, que ele há de levar para o céu. E não está só na igreja adventista. Está na igreja católica e em todas as outras igrejas. Ele diz assim, eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Se engana, irmão, quem é a igreja A ou a igreja B diz assim, o aprisco é esse, negativo.
Lembra onde era o aprisco de Jesus quando ele disse essas palavras? Ele não estava mais lá em Jerusalém, não. Ele estava um grupo reunido, guardadores dos mandamentos. Sim, sim. É exatamente os Cornélios e as viúvas de Sarepta estão vindo. Às vezes você é mais bem recebido melhor por um outro povo do que o seu próprio. E eles receberam bem. Receberam bem. Uhum. Se nós discordar de alguma coisa, pode esquecer. Israel é assim, a igreja adventista é assim, as outras igrejas são assim. Você pode vir aceitando tudo, mas se você bater contra um ponto, você é inimigo. Por causa de quê? Preconceito. Acepção. E Deus quer que nós acabe isso. Exatamente. Ele já saiu destruir todos os meus ídolos e agora sirvo a Deus, adoro a Deus e agora vejo face a face. Ó, Jesus agora veio, os anjos levou eles para a nuvem e agora eles podem contemplar Jesus face a face. Olha o agradecimento desse pessoal. Vão ficar grandemente agradecidos. E Jesus ele dava também muitas lições ali, porque mesmo ele chamando de aprisco ali a reunião dele, volta e meia apareciam pessoas com fé maior que ele, que é aquela mulher, por exemplo, que falou que precisava apenas tocar nele. Se admirou ali da fé dela e né, em outros casos também falou que nunca tinha visto fé igual em lugar nenhum. Exatamente. Agora observe uma coisa, irmãos. Nós temos que ter certeza da nossa salvação, certo? Você tem certeza da sua, irmã criança? De tudo isso aqui, a senhora tem certeza se guardar os mandamentos, fizer tudo direitinho? Você tem a certeza? Isso. Agora aqui, ó. Agora a presunção Deus não permite. Ele não quer que nós sejamos presunçosos. Eu estou salvo. Estou salvo. Olha aqui quanto foi que esse pessoal vieram dizer assim, estou salvo agora. Depois que viram a Cristo face a face, tinha sido levado pelos anjos já. Agora ele diz, agora eu estou salvo. Agora eu tenho certeza que eu estou salvo. Mas ele acreditava na sua salvação. E ela veio. Eu também acredito. Porque Cristo é a minha salvação. Você vai dizer assim, que estiver olhando face a face para ele e não for destruído, agora diz assim, agora eu estou salvo mesmo. Entendeu? Então, irmão, enquanto nós estivermos aqui tendo algum ídolo de estimação na nossa vida, nós não podemos dizer isso. Não podemos dizer isso. E aí, às vezes a pessoa fala, né? Destruir os meus ídolos. Pensa que é só uma estátua. Aí você... Não, tem muita coisa. Às vezes celular, televisão, um monte de coisa é ídolo. Cantor, pastor, irmão, irmã. E aquilo que o apóstolo Paulo falou também, né? O ventre também. Então, veja só, irmãos. Agora, eles puderam dizer o quê? Agora estou salvo. Eternamente salvo. Olha só. Para ver perfeitamente aquele a quem eu amo. Aí se Jesus diz assim, se vocês me amam, guarda, viu? Então ele guardou. Foi reconhecido como seus legítimos filhos. E dizia agora uma outra classe, viu? Uma classe assim, esse aqui é o nosso Deus a quem nós esperávamos, aguardávamos esse Deus, né? Aí outros vão dizer assim, olha, falando com os montes, aos rochedos, cai em cima de nós. Porque a face daquele que está vindo ali está perturbando demais a gente aqui, não estamos aguentando. Cair sobre nós, esconde nós do rosto daquele que está vindo ali, está vindo sentado sobre o trono, da ira do Cordeiro.
Olha só o desespero, irmão. Se aproximar de Deus é uma tortura para eles. Imagina as pessoas que querem ir para o céu sem estar santificado. Seria uma tortura. Nem chega perto do mar. Quando os anjos vai reunir com os filhos dele, né? Dos 4 cantos da Vai terra. reunir os povos. Só deles, só deles. Os outros vão ficar e vão Imagina virar adubo ligeirinho. desse nome levando a pessoa do mar, né? Meu Senhor, eu fico pensando que hoje É que nem você está moendo uma coisa. Um vai, o outro fica. Um foi porque guardou os mandamentos de Deus. O outro ficou porque transgrediu. E vai ficar de que jeito? Virado adubo. Estrume. E As pessoas interpretam mal isso. a gente vê, né, irmão, que hoje, quando a gente adoece, não só todo que tem vida, todo ser vivo não quer morrer. Um animal, ele corre, ele se defende do outro, ele faz qualquer sacrifício, a gente está doente, toma um remédio. Mas nesse tempo aí vai ser um desespero tão grande que essas pessoas vão pedir a morte. Agora imagina o tamanho desse desespero aí, né? É um desespero terrível e não vão morrer, mas vão desejar a morte, né? Quer dizer, é por isso que diz que a angústia é uma angústia tão grande que é indescritível. Ninguém sabe nem o tamanho dessa angústia, das pessoas perdidas desse tempo aí. Agora só uma dúvida. Quando Jesus vier, você vai poder contemplar a sua glória e salvo. Né? Essa ação dos anjos levarem, ela vai ser antes da manifestação intensa da glória de Cristo, que a manifestação vai destruir os ímpios. Aí eles já foram glorificados. Né? Os mortos em Cristo Jesus já ressuscitaram, já tomaram uma posição de vivo juntamente com os vivos que estavam sem passar pela morte, e já foram transformados num piscar de olhos e já são levados pelos anjos. Aí depois disso acontecer, que os ímpios serão destruídos. Aí sim. É porque tem aqueles que ainda tem que ver. É porque eles precisam ver. Depois de que eles contemplam e... Todo olho verá. Então quem estiver vivo vai ter que ver. Deus morre, né? E ele vai vir como na verdade ele é. É o filho de pecado. Mas hoje, se você vê o texto lá de Moisés, o próprio Senhor disse, não pode me ver, a minha face não pode ver. Agora nesse tempo aí vai estar o quê? Vendo a face de Deus, porque Adão via na sua inocência. E Cristo ele vai voltar como ele foi, né? Isso. Nós viremos na sua origem. Ele vai voltar como ele é, Deus. Ele é o Filho do Homem ali, mas revelando toda a glória de Deus. Quem não tiver preparado se dissolve como uma fumaça e como uma cera diante do fogo. Ele está lá em Salmo. Agora, irmão, o justo, os anjos levam. Agora, até ajuntar essa multidão dos ímpios, como é que essas criaturas vão se juntar no lugar caminhando? Não, essa aí já é outra depois de 1000 anos. Aí mas a presença de Deus, se ele voltar, por exemplo, bem aqui, Imperatriz, em todo lugar a presença dele vai estar lá. Ela está falando do ocorrido seguinte. Os ímpios para ser queimados. Porque eles vão contra a cidade de Deus e eles estão todo mundo. A distância dessa do mundo. Nesse tempo não tem mais lugar, não tem mais carro, não tem mais nada. Já que ele ocorrido depois do milênio. Como é que essas criaturas chegam? Satanás vai enganar, dizendo que ressuscitou ele, né? Isso. E aí retomar. Pergunta o que não está falando ainda, mas só que eles vão voltar com toda sabedoria. Eles vão construir navio, avião, para eles pudessem. Dá um bocado de dia. Porque vão guerrear. A gente pensa que é de uma hora para outra. E aí só. 1000 anos é muito tempo. A gente vai aprendendo. 1000 anos é muito tempo. Dá para ir. Para Deus é um dia. A cada dia a gente aprende uma coisa. Cada dia eu pensava. E aquele discípulo do Diário do Cristo, ele dizia ressuscitar junto. Aí o irmão explicou que é antes, junto com a ressurreição. Olha, gente, o sábado é tão importante para a criação e para a redenção que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos
para nós. E quanto tempo nós vamos passar no céu? Um dia. Ó, Exatamente um dia, que é 1000 anos. ai, meu pai. Quantos anos nós passamos aqui na Terra para ele poder vir? 6.000 anos. 6 dias é o correspondente aos 6 dias da criação. Até nisso está correspondendo o sábado. Sábado milenar. Porque 6 dias a Terra dura, aí ela agora descansa, e nós vamos agora guardar o sábado de Deus lá no céu. Com ele, junto com ele. E depois desse descanso, porque eu tenho esse ventilador aí, senão não vou conseguir falar. E depois desse descanso, aí o Senhor prometeu dar a terra aos santos, aos justos. A terra restaurada, depois de todo o pecado eliminado. Satanás, seus anjos, os ímpios que não guardaram a palavra de Deus, vão voltar para o pó e definitivamente pó. Vão ser queimados e agora os santos habitam a nova terra. E lembrando uma coisa, vai ser o centro do universo, a terra, com o trono de Deus estabelecido aqui no centro. Olha que privilégio. Vale a pena nós nos esforçar. Esse negócio de aflição, tribulação, o que eu não gostei do que o irmão disse. Não, porque eu não... Isso é coisinha pequena, irmão, para quem quer adquirir isso aí. Diz que o céu vai sair barato quando nós olhar essas coisas tudinho aqui, ó. Na eternidade. Rapaz, ainda eu não queria ter passado por isso, ora. Senhor, me dá paciência. Rapaz, tu quer paciência? Tu não tem paciência, não? Não tem não, sou agitado. E o que é que gera paciência? Tribulação. Aí, não, Senhor, mas eu não quero tribulação. Então tu não quer paciência. E aqui está a paciência dos santos. Eles têm que guardar os mandamentos dele. Vai vir tribulação até ele se arrumar. Quando ele se lapidar, aí ele vai guardar os mandamentos. Aqui está a paciência deles, esses aí. Olha aqui, que interessante. No caso de Moisés mesmo, ele tinha uma... Olha, bem grande. tinha. Irmãos, eu fico olhando assim. Isso acontece com as pessoas mais próximas da família da gente. Tomara que Jesus venha logo para acabar essas coisas ruins. Gente, tu tá preparado? Não fala um negócio desse. Tu tá te condenando. Ô Senhor, demora mais um pouquinho, porque eu não estou preparado não, Senhor. Não pode. Creuza, se nós tiver um preconceito, uma acepção, um pensamento torto, uma palavra desalinhada, uma ação mal feita, não tem como estar salvo. Olha o que disse o profeta Amós. Lembra o que disse o profeta naquele texto lá atrás? Lembra o que ele disse? É isso aí, ó. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vocês este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Lógico, uma minoriazinha vai ser luz, sim, né? E uma minoriazinha com certeza vai desejar o dia do Senhor, não vai? Quando ele estiver naquela perseguição horrenda, será que ele vai estar dizendo, Senhor, volta, Senhor, porque o negócio, né? Aí o diabo ainda vai transfigurar em Cristo para tentar enganar.
Mas a maioria deles vão estar dizendo, querendo que o Senhor venha, porque está numa denominação, porque está numa igreja, porque professa uma fé. Agora eu estou salvo, o Senhor vem logo. Para que tu deseja isso? Tu vai gritar, porque aquele dia é de trevas. Tu vai lamentar. Por quê? É como se o homem estivesse fugindo diante do leão. E agora, fugindo desse leão, se encontra com o urso. Se correr, o bicho pega. Se correr, o leão pega-se e come também, né? E se correr, o urso come do mesmo jeito. Ou como se... aqueles que desejam esse dia. Que não estão preparados, claro, né? Ou então é como se fosse também você entrando agora numa casa e sua mão agora encostasse à parede, que você está tateando no escuro, e fosse mordido por uma cobra. Não será, gente, pois o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? O resplendor que há é para os que estão aguardando. Esse aqui é o nosso Deus a quem aguardávamos. Eles estavam aguardando, mas os outros, o que eles queriam? Aguardar Cristo, se era para ser destruído. Sem estar preparado. Transgredindo os mandamentos de Deus. Perseguindo aqueles que são tidos como a mina do olho de Deus. Como é que quer ir para o céu desse jeito? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ah, Senhor, mas nós queremos o teu dia. Olha só a condição deles aí. Dizendo Senhor, Senhor, mas rejeitando sua palavra. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse sim, vão estar aguardando Cristo voltar. Esse o dia não é de treva, não. Esse é de luz. Exato. Muitos me dirão naquele dia. Esse aí é o dia da vinda dele, viu, gente? Senhor, Senhor, nós não profetizamos nós em teu nome? Irmão, eu tenho dúvida sobre esse texto aí. Nesse caso aí, as pessoas elas vão querer enganar Cristo ou tentar se enganar elas próprias? Não, elas já foram enganadas faz tempo e se justificando. Enganar, elas só estão querendo dizer o seguinte, que está indo uns e eles estão ficando. Mas, Senhor, mas nós também fizemos isso, nós fizemos no teu nome. Ele disse, não conheço vocês não. Afastai de mim. Eles achavam que eles iam ser salvos. Mas eles tiveram oportunidade. Tiveram oportunidade como os outros. Não quiseram saber. Exatamente. Isso aí é como se fosse um exemplo, uma igreja da Assembleia, igual esse irmão que eu feito. Ele disse que o mandamento do Estado não existe mais, é igual isso aí, vai chegar lá. Vai chegar, Deus vai vir. Aí ele vai dizer, mas não fazer as coisas da obra de uma igreja lá, mas não tem o nome. Trabalhei para ti, Senhor. Porque tem uma diferença de você não saber e de você não querer saber. Esse aí, no caso, é o que Já todos souberam. É porque já foi apresentada a lei de Deus no céu. Foi pregado no dia a dia aqui para nós, no dia a dia. E eles rejeitaram. Mas naquele dia eles querem ir para o céu. Não, eu não posso te levar para o céu. Quando eu te enviei fulano, ciclano, beltrano para te pregar para ti, tu rejeitou. Tu foi zangado com eles, bateram na tua porta lá. Não, eu já sou crente, não precisa de ninguém pregar para mim, não. E em teu nome nós não expulsamos demônio? Eles expulsaram demônio e assim, eu expulso em nome de Jesus. Mas expulsar demônio significa que dá direito a entrar no céu? Pode uma pessoa que não tem Cristo que salva, né? Mas no caso, assim, uma pessoa que não é um
Não é um ministro de Deus. Para enganar, o diabo pode dizer assim: eu vou sair aqui para enganar esses bestas. Entendeu? Também falou que ele pede deixa dele, aí ele troca a ideia dele, não, porque ele já viu um pastor chegar assim, ó, na frente de todo mundo lá, chegou passar o dedo, passou o dedo no olho lá e passou o dedo na costela, e aí abriu e tirou uma doença na frente de todo mundo. E essas coisas aqui também vai ter demais na frente. Meu sogro fizesse cirurgia no terreiro de. Isso é só aquela ilusão que teve lá que fizeram do mesmo jeito de Moisés lá, o faraó. Que a vara de Arão ele jogou, virou uma cobra. E as coisas lá também viravam. E as duas coisas viraram também. Só que era só, ó. Aí a cobra de Moisés lá, de Arão, entrava lá nas outras e comia tudo. Recebereis poder. Em teu nome fizemos muitas sinais. Se aqueles por quem são realizadas curas acham-se dispostos, por causa dessas manifestações, a desculpar sua negligência da lei de Deus. Olha. Continuam em desobediência, ainda que possam poder em qualquer e toda extensão. Não se segue que possuam o poder de Deus. Não se segue que possuam o grande poder de Deus. Ao contrário, é o poder operador de milagres do grande enganador. E ele é transgressor da lei moral. E emprega todo o artifício de que pode lançar mão para cegar os homens a seu verdadeiro. E nós não pregamos sobre isso, irmão, mas tem bastante texto para a gente ver essa questão dos milagres. Ele vai enganar as igrejas com os milagres. Mesmo acontecendo uma reforma, um movimento mundial, algumas pessoas prestes a sair das suas igrejas, porque o Senhor disse: sai dela, povo meu, né? As outras igrejas estão tudo operando milagres. E aí nessas operações de milagres, muitos já prestes a sair, não saem, por causa dos milagres. Aqui Deus está aqui porque está fazendo milagres. E não será diferente com a igreja de Deus, viu? A igreja de 27 dias também vai operar grandes milagres nos últimos dias. Para segurar é uma tática dele. Só, irmão, inteirando aqui com a mensagem que o irmão leu aí, aqui também diz assim, no Fé pela qual eu vivo, na página 81, diz que o Senhor definiu de modo claro a entrada que vai à cidade de Deus. Agora, o grande inimigo, Satanás, porém, mudou o marco, estabelecendo um falso sábado, um sábado modificado. Então o Senhor deixou bem claro o caminho do céu, né? Tanto que em Apocalipse 22:14 diz que para entrar na cidade santa são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, vão ter direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Já o inimigo, sabendo disso, ele faz toda a trama dele para poder fazer com que o povo transgridem essa lei de Deus, né? Inclusive, ele pega a ressurreição de Cristo, né? Maravilhosa, e usa essa ressurreição e coloca para o povo, para a cristandade em geral, que esse é o dia agora que vai ser guardado e santificado. Quando na verdade não é. Observe, irmãos, que na vinda de Cristo, aqui está se referindo à vinda dele, viu? Vocês lembram que antes da vinda dele, um pouquinho antes, ele apresentou a lei dele no céu, a sua justiça. Esse pessoal, para se justificarem da negligência que tiveram com relação aos mandamentos de Deus, eles dizem aí: ó Senhor, nós profetizamos no teu nome, nós expulsamos demônios no teu nome, tá? No teu nome nós fizemos muitas maravilhas, mas isso para se justificarem, porque negligenciaram nas suas vidas os mandamentos.
O verso 23 diz: então lhes direi abertamente para todos ouvirem. Nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim. Tem outra versão que diz assim: malditos. Porque ele diz: vinde bendito do meu Pai. Não é essa classe aí. Essa classe ele chama de maldito. Vós que praticais a iniquidade. Vós que transgredis os mandamentos de Deus. Vós que não guardaram os mandamentos de Deus. Apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês. É como se assim, eu fiz vocês para guardar meus mandamentos. Não fiz vocês para transgredir não, mas vocês viveram a vida toda transgredindo e tiveram a oportunidade de se arrepender e não se... Inclusive nessa versão aqui diz assim, irmão. 7, Mateus 7:23. Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que transgridem a lei. Que transgridem a lei. Muito claro. Aí, irmão, a gente que conhece os mandamentos de Deus, sabe o caminho de Deus, quando a pessoa vê esse milagre, a gente sabe que não vem de Deus. Quando a pessoa transgredindo a lei de Deus, ele não faz uma coisa dessa. Mas quanto 1 milhão de pessoas que não conhecem, não acreditam. Mas aí é onde está o engano, sabe? Atrás de milagre, atrás de cura, atrás de toda coisa. Mas sabe onde é que está o engano maior nisso? É porque, irmã, o povo de Deus que segue a Cristo não faz milagre, não? Faz. É por isso que o engano é grande, é porque o pessoal vão achar que é de Deus e não é, porque o que é que prova que o milagre é de Deus? Quando eles são... É o que eu estou explicando aqui sobre os mandamentos. Se eles guardam os mandamentos e seguem a sua palavra, esses farão os milagres verdadeiros. Agora, aqueles que fazem os milagres, mas estão pisando na lei de Deus, na sua palavra, esses milagres são falsos. Através de milagre, não. Todo mundo já conhece os milagres. A verdade é o marco. Aí eles são enganados. E vai enganar muita gente através dessas questões dos milagres. Aí diz Ellen White o seguinte: eu vi uma grande multidão professando o nome de Cristo. De Mateus 7, 21 a 23. Mas Deus não os reconhecia como seu, por isso que ele disse: não vos conheço. Afastai-vos de mim, malditos. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Ah, Senhor, nós fizemos milagres, fizemos maravilhas, pregamos no teu nome, expulsamos o demônio do teu... Mas ainda assim é mentiroso. Por quê? Porque não guardaram os mandamentos do Senhor. E aquele que diz que o conhece e não guarda seus mandamentos, mentiroso. E na cidade santa não entra mentiroso. Por isso que eles vão ficar. E aí tá, a mensagem do terceiro anjo encerra-se assim, ó. João agora viu o povo de Deus que tinha vencido a besta, tinha vencido todo o pecado, estava pronto para subir com Cristo para o céu. João viu esse povo e disse: olha, aqui estão eles. Eles são esses aqui. Esses aqui são os que guardaram os mandamentos de Deus. São os que guardam os mandamentos de Deus. São esses aqui. Esses aqui é que Cristo veio buscar. Vocês lembram de uma coisa, irmãos? Deus primeiro escolheu quem? Para entregar o seu legado no passado. Para quem? Israel. Para Israel. Nesses últimos dias, para quem? Para os adventistas. Quem é o povo de Deus do passado? Quem é o do presente? Israel moderno. É a igreja adventista do sétimo dia. Agora, vocês lembram que Ellen White diz que a igreja da profecia, inclusive Daniel 8,14, é a igreja que guardava os mandamentos de Deus, que é
A igreja adventista havia estabelecida em 1863. Mas vocês lembram também que ela disse que a igreja de Deus que ela tem na terra não é uma grande catedral? Vocês lembram disso? Vocês lembram que ela disse também não é a igreja Estabelecida. não é a igreja nacional? Sim. Aí ela disse também não é nenhuma das organizações, instituições religiosas. Aí ela termina dizendo assim, mas sim um povo. Um povo o quê, irmão? Que guarda os mandamentos de Deus. E a fé em Jesus. Esse povo pode ser uma pessoa lá da igreja católica? Pode. Pode ser componente da Assembleia? Também. Das outras demais igrejas? Então, como entender? Já que a igreja adventista sétimo dia é profética, ela é a igreja de Deus. Como entender? É simples, irmão. Paulo fala sobre isso. Romanos 9, 27. Vê se é Romanos 9, 27 mesmo. E Isaías também diz o mesmo. A igreja pode ser que nem a areia do mar. Né, Israel? Estou me referindo a Israel antigo e o moderno. Quantas milhões de gente tem na igreja adventista? Mas eu vou enganar o povo e dizer que todos vão se salvar? Quem é que vai salvar delas? Remanescente. E Apocalipse 12, 17 está dizendo o quê? 17 que é que Irou-se Satanás contra a igreja, e foi fazer guerra contra o resto da sua? descendência, É os salvarão, irmãos. Mas os pregadores, eles atribuem, irmão, que o restante vai vir muito, por exemplo, pastor Arildo falando, virou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja, foi fazer guerra contra o restante. Isso quer dizer que os restantes é a igreja de todinha. Não. Isso é falsa interpretação. O restante da igreja, Da igreja. só o que põe por prática. Essa da igreja. O que põe por prática. É. E outra coisa, irmão, outra coisa mal compreendida. Quem representa a igreja de Laodiceia? Só a igreja adventista? Não, irmão. Ellen White está dizendo o seguinte, e através até de lições de pastores. Laodiceia é representado por todos que professam o cristianismo. Até a igreja católica professa cristianismo. Então, tudo desse povo vai ser tirado um resto. É tirado. Um pouquinho da igreja A, um pouquinho da igreja C, um pouquinho da D até a Z. E agora reúne num só povo que estão fazendo o quê? É isso, irmão. Sem acepção. Haverá um só rebanho e um só pastor. As ovelhas vão estar assim. E o pastor que o determinou vai cuidar de cada uma delas para sempre. E nós vamos fechar. Eu acredito que já é hora, né? Vou falar em hora, a Rosilda sabe. Fecharemos com esse assunto aqui. De Eclesiastes 12, verso 13. Para nós fechar, tá bom? De tudo que se tem ouvido, de tudo que nós ouvimos aqui de manhã, e em toda a nossa vida, do que nós temos aprendido. O fim é a finalidade de tudo. Teme a Deus. E guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Alguém vai dizer por aí, não, mas é só para os judeus. Não. Todo homem, até aqui do Brasil também. E que Deus é honrado e glorificado.